Olá, estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks. Nisso, como eu costumo brincar aqui, a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, ainda manda um boa madrugada, porque eu falo pensando um pouco em mim, que escuto podcast quando estou correndo ali meio de noite. Tem bastante gente que eu sei que faz isso, então a gente tenta ser democrático aqui. Hoje estamos recebendo o ministro Sebastião Reis Júnior, me ajudando aqui na entrevista, subindo muito o nível nossa presidente Paula Lima, porque, enfim, não sou criminalista, não posso fazer bobagem aqui, então nossa presidente vai me ajudar muito a conduzir. Ministro, seja aqui muito bem-vindo ao nosso Asp Talks. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Eu sou daqueles que eu não corro, mas eu caminho, então eu ouço. Está no mesmo bonde. Durante as minhas caminhadas. Muito bem, hora boa, né? Vamos lá, vamos começar muito com a bom. Paula abrindo o jogo aqui, porque nada como uma criminalista para trazer um tema adequado aqui para a gente conversar. Obrigada, Vamos Leonardo. lá, Obrigada, ministro Sebastião, por estar aqui e aceitar esse convite. É uma honra para a gente também tê-lo no nosso Asp Talks, né? Ministro, o senhor tem aí um longo período já como ministro do STJ, anteriormente foi advogado, né? Conversávamos aqui, completará 15 anos no Superior Tribunal de Justiça esse ano. E ao longo desse período, o senhor viu alguma mudança no enfrentamento do judiciário na questão do erro judiciário? Como isso tem sido tratado dentro do Tribunal Superior? Olha, o erro acontece. Eu acho, talvez a grande evolução que eu tenha percebido nos últimos anos é que o judiciário está disposto a reconhecer que o erro acontece, né? Porque é melhor do que você está trabalhando hoje numa realidade que a gente sabe, que os tribunais, os juízes são humanos e assim, eles erram. Nos últimos anos, houve uma mudança de pensamento no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça e também no Supremo Tribunal Federal, em alguns temas que são temas relevantes, ligados diretamente à questão probatória, né? Aquela que leva realmente aonde nós vamos ver a maior quantidade de erros. Que erros processuais acontecem, formalidades, tal. Isso, de uma certa forma, não impacta na inocência ou não. Mas a questão probatória é muito delicada. Então, aquele problema do reconhecimento pessoal, da busca, sabe, da forma de obtenção de provas, em alguns casos, tortura, abuso, tudo isso vai realmente impactar no resultado final do processo. E hoje nós temos um entendimento no tribunal mais rigoroso em relação a isso. Eu acho uma coisa muito positiva. E ultimamente não, ou seja, recentemente, o Supremo CNJ, criou um laboratório cujo objetivo é justamente isso, né? É verificar, ele vai pensar alguns casos em que se detectou erros e analisar esses casos. A ideia não é uma ideia de uma caça às bruxas, de responsabilizar ninguém, não é um aspecto, vamos dizer assim, não é um aspecto de punitivo, né? Não é um aspecto educacional. Então, o CNJ criou uma equipe composta por juízes de vários caminhos, várias origens, e esses juízes vão analisar esses casos, vão identificar os erros e vão identificar os erros, o que nós devemos fazer para que esses erros não aconteçam mais. Então, a preocupação é usar o passado para aprender e melhorar o futuro. Então, eu acho que isso é um grande avanço, Eu vi isso acontecendo. Eu já percebo, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ele já faz isso, né? Ele já tem ele usa aqueles casos em que ficou claro o erro judicial para aprimorar os seus juízes. Então, eles realmente pegam esses casos, fazem uma análise total do processo, uma análise técnica, debatem o que aconteceu, né, e isso com juízes da escola. E eu acho que essa experiência do regional da 5ª Região agora vai expandir para o Brasil todo, que é o que o CNJ quer fazer. Até aproveitando, ministro, interessante que o senhor mostra uma melhora no panorama, né? E aí eu até queria, pegando um pouco já de uma área que eu atuo, eu sou advogado mais para a área civil,
E já tive experiências até no âmbito do Innocence Project, atuando, buscando a reparação de danos por conta de erros judiciários. E a visão que a gente tem nesse âmbito ainda é muito restritiva, de se ver o judiciário sendo muito refratário a conceder indenizações, né? E até eu sei que o senhor é de origem, com especialização em direito público, inclusive atuação em direito público, a gente vê, de certa maneira, ser mitigada a responsabilidade objetiva do Estado nesses casos, né? Que, na verdade, é isso, não é uma caça à bruxa juiz, mas o Estado teria que responder. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que a questão de uma semana atrás saiu um caso, não sei aonde, se foi Rio de Janeiro, foi Rio de Janeiro, né? Foi um dentista que ficou preso durante 7 meses. E ele entrou com um pedido de ressarcimento e o Estado, e o pedido dele foi negado, e hoje ele está devendo 4 milhões em custas e honorários advocatícios. Também não faz muito tempo eu vi uma decisão em que a parte que foi presa injustamente e entrou com o pedido, o juiz, em outras palavras, disse: erramos, sinto muito, a vida segue. E na mesma semana, uma desembargadora do Rio Grande do Sul conseguiu uma indenização de cerca de 500 ou 600 mil reais, porque uma jornalista publicou o quanto ela recebia por mês. Então, eu acho que é uma visão deturpada, né? Porque eu acho até que essa questão do Estado reconhecer seus erros e arcar com seus erros é uma forma, inclusive, do Estado aprender. A partir do momento que o Estado vai sentir as consequências de seus erros, ele vai tentar, pelo menos, aprimorar o seu dia a dia. Eu acho que é um erro do Estado achar que essa posição assim, nós não vamos reconhecer, porque não se trata ali de uma indenização, de dizer se o juiz agiu de má fé, se o Ministério Público ao denunciar errou, se a polícia ao prender errou. Ninguém está discutindo isso. Ou seja, é uma responsabilidade objetiva, né? Ou seja, houve um erro, sim, quem contribuiu para esse erro foi o Estado. Sim. Ele deve ressarcir. Ninguém está dizendo que ele agiu de forma dolosa, assim, até que eventualmente pode ocorrer e você identificar uma ação dolosa, etc. Mas, em regra, não é isso. Ou seja, é um sistema massacrante. Eu acho que só o Superior Tribunal de Justiça está recebendo cerca de 500 mil processos por ano. Claro. Nas turmas de direito penal, o ano passado eu recebi cerca de 15 mil. Então, se a gente multiplicar isso por 10, são 150 mil processos distribuídos só a 10 juízes criminais. Então, é claro que erros vão acontecer, você não vai conseguir acertar 100%. Agora, que isso dá direito àquela parte que foi prejudicada a um ressarcimento, eu não tenho a menor dúvida disso. Você falou do Innocence Project. Exatamente. Eu, cerca de 2 ou 3 semanas atrás, eu passei uma tarde inteira com 6 pessoas que tinham sido absolvidas pelo Innocence Project. Então, um deles, o cara ficou preso 12 anos. Sim. Como é que você não vai, ou seja, será que ele vai sair agora de mão abanando? Nossa, eu sinto muito, dando um tapinha nas costas, olha, foi mal, hein? Então, a vida segue. Então, você teve ali pessoas que um ficou 12 anos, outro ficou 11 meses, outro ficou foragido 3 ou 4 anos, outro ficou preso 2 anos e tanto. Então, e não é só o fato de você ficar preso, é ficar preso no nosso sistema penitenciário, claro, né? Que é um sistema que a gente sabe que não funciona. Não só não funciona, como ele... Quem sobrevive a esse sistema e consegue sair e realmente se reintegrar à sociedade é um herói. E, de uma certa maneira, você sai com um carimbo, né? É um estigma. Por mais que você tenha sido absolvido, a pessoa que ficou lá 12 anos sai com um carimbo para a sociedade. Para a sociedade sempre vai botar em dúvida essa inocência. Ou seja, a culpa, ela em geral, era aceita por todo mundo. Sim. E a inocência não. A inocência sempre as pessoas vão... E hoje em dia que a gente está vivendo nesse mundo em que há uma desconfiança geral, né, em relação à autoridade, eu acho que houve um período aí que a gente tem, eu falo isso abertamente, acho que foi o período da Lava Jato, eu acho que criou um sentimento num país em que se o Ministério Público falou que determinada pessoa era responsável por algo, aquilo virou regra, virou verdade absoluta, né? Você não pode contestar. Então, a partir daí, havendo uma denúncia por parte do Ministério Público,
O juiz que absolver, ele sempre vai ser visto com outro olho. Será mesmo? Será? Então, é aquela. Hoje é mais fácil você condenar do que absolver. Né? É mais confortável para um juiz hoje, por incrível que pareça, condenar do que absolver. A máquina é feita para isso, parece, né? Isso traz também uma reflexão, né? Como conversávamos aqui, o ministro falou que esteve com 6 pessoas, né? Essa vivência, ministro, a gente vê também uma visão muito humana em todas as suas decisões, né? Legalista, garantista, né? A gente tem, eu sei que teve um projeto também, que depois virou um livro que você fez, fotografias em presídios, né? Translúcidas, né? Translúcida. Saiu a segunda edição. Saiu a segunda edição. Então, já faço aqui uma propaganda É. também. Interessantíssimo. Que é interessantíssimo, mas eu costumo dizer, né? Aqui, é mais fácil condenar, mas, poxa vida, será que a gente não tinha que entender como que é o sistema? Ir até lá, pesquisar, viver, como Vossa Excelência fez, né? Ter ido no presídio, ver essas pessoas, fotografar. Qual que é o impacto disso em Vossa Excelência, na sua decisão? Eu acho que a parte mais importante disso tudo é você perceber que atrás de cada processo tem uma pessoa, tem uma vida, né? Porque, não sei, eu comecei no processo físico, né? O processo físico, ele, apesar de ser físico, ele tinha um pouco mais. Ele tinha a idade, o papel amarelo, ele tinha fotografia colorida, algumas coisas lá que você tinha, era mais quente, né? Vamos dizer assim, né? Eu tenho essa sensação. E aí você vai mudando, vai evoluindo. Hoje, no processo digital, todo digital... mas você tinha algum contato humano no processo físico, né? porque você tinha que ir na vara, você tinha que falar com as pessoas. Até isso, né? Até, por exemplo, a audiência era presencial, exato, né? Isso. Ou seja, hoje nós estamos num momento em que tudo começa a ficar de uma forma muito abstrata, muito nas nuvens, né? E isso, por mais que você lute contra, se você não fizer alguma coisa de concreto, isso acaba te interferindo, né? Aquilo é uma... Eu brinco, né? Você pode chegar assim, a mesa está limpa. Nossa, a mesa está limpa. Não está limpa, não. Se você olhar aqui nesse computadorzinho aqui, você vai ver... A memória está cheia. A memória está cheia. Né? Então, eu acho, não só por causa da necessidade de você saber que existe uma pessoa, uma vida do outro lado do processo, mas eu acho importante você sair de sua zona, né, de sua bolha, porque o Brasil é muito grande, né? O Brasil é uma realidade completamente assim. Eu tive, graças a Deus, a possibilidade, na advocacia, de viajar o Brasil todo. Fui advogado da Eletronorte, ou seja, uma empresa com atuação no norte do Brasil. Fui advogado da Radiobras, que era Rio, São Paulo, mas tinha coisa no Rio Grande do Sul, tinha coisa em Minas, aquele negócio todo. E fui consultor jurídico do Ministério da Integração Nacional, que tinha uma ação no Brasil todo. Então, eu tive a oportunidade de viajar, de conversar, de ver realidades assim, completamente diferentes, né? E isso enriquece, né? Porque você sabe que eu não posso olhar para uma situação no Rio, São Paulo, da mesma forma que eu olho para o Acre, para Rondônia. No Amapá, 85% da advocacia no interior é feita pela Defensoria Pública. Tá. 85% da advocacia é feita pela Defensoria Pública. E muito. na capital passa dos 50% a 60%. Nossa. Então, você vê, gente, isso é Brasil também. Enquanto aqui a gente tem excesso, lá você tem uma escassez enorme. Né? Então, eu acho essas coisas a gente tem que ponderar na hora de você examinar um processo, na hora de você olhar um processo. Isso tudo pesa, até no sentido de, quando a gente fala, né, você vai discutir um processo de uma grande empresa, se acontecer ao longo do processo, assistida por grandes advogados, etc., se acontecer um erro, ou seja, talvez até um equívoco processual, você é rigoroso. Agora, se você pega um processo que é conduzido por um advogado que formado lá no interior, sem acesso a livro, esse negócio todo, você tem que dar uma amenizada nisso. É importante. Né? Eu vou contar um caso, meu pai era juiz. E aí ele conta muito um caso que ele era juiz federal em Belo Horizonte. E aí ele fala que teve assim, foi no mesmo período, naquela época,
O procurador era um procurador fixo para cada procurador da República, ele fazia, às vezes, de advogado da União, né, depois que houve a separação, mas na época ele também era advogado da União, defendia os interesses da União, e ele tinha um procurador que atuava, cada vara tinha o seu procurador, que é dedicado. E aí teve uma determinada audiência em que a testemunha não compareceu. Aí meu pai chamou o oficial de justiça e falou: vem cá, você intimou a testemunha? Chamei, mas como é que é essa testemunha? Não, era um senhor mais velho, tal, com dificuldade de compreender as coisas, tal. Mas você leu o mandato para ele, explicou o que era? Eu falei: não, eu só entreguei para ele assinou tudo. Eu falei: não, meu filho, assim as coisas não funcionam, né? Você tem que... Então eu vou remarcar a audiência, você vai lá de novo, agora você vai explicar para ele o que ele tem que fazer e tal. Aí, passado um tempo, houve uma outra audiência e quem não compareceu foi um delegado da Polícia Federal. E aí meu pai mandou conduzir, ou seja, baixo de vara, né? E aí o procurador, doutor Sebastião, meu pai também era Sebastião, mas por que na semana passada aconteceu isso? Falar: meu filho, a diferença é grave, um senhor semi-analfabeto que mal compreende, outro um delegado da Polícia Federal, que está cansado de saber quais são suas obrigações, a relevância de um depoimento perante um juiz, esse negócio todo. Então, essa questão, essa sutileza de você, não é simplesmente pegar uma lei e aplicar a lei. Por isso que eu acho que a gente fala muito da inteligência artificial, da automação da própria justiça, mas o ser humano não vai poder estar fora desse negócio. Por causa dessa... Só o ser humano vai ter a capacidade de fazer a leitura diferente em situações aparentemente iguais. Exatamente. Né? Não é só questão de A fez isso, B fez isso, então A fez a mesma coisa que B, então tem que ser tratado da mesma forma. Não. Você tem que ver em que circunstância aconteceu. E isso que entra a humanidade do juiz, né? Que eu acho que o juiz tem que realmente ele tem que sair, ele tem que viver, ele não pode se limitar aos livros de direito. Sem dúvida. E essa sensibilidade que o senhor coloca é muito interessante, né? E o senhor veio da advocacia, né? A princípio advogou 25 anos. 25 anos. E de repente cai lá, o cérebro tem que virar para ser juiz, né? E o senhor, com essa sensibilidade toda, eu fico imaginando, julgar traz uma responsabilidade, um peso diferenciado, né? É uma atividade complicada. Né? Ainda mais para quem vem da advocacia, né? Você tem que mudar. Eu tive sorte que numa boa parte da carreira, como eu fui consultor jurídico, o chefe do jurídico da Rádio Brás, o consultor jurídico, parte da minha atividade passou a ser aquela parte consultiva, né? Que você ainda tem, ou seja, você não toma um partido, né? Você vai ali, você vai orientar, olha, para fazer isso, o melhor caminho é esse, isso pode, isso não pode, que não tem um pouco dessa... Então, isso facilitou um pouco a transição. Mas hoje eu tenho certeza absoluta, eu estou muito mais confortável na cadeira de juiz do que na cadeira de advogado. Né? Eu acho que a questão de perfil, eu acho que o advogado é um perfil diferente, o advogado tem que ter um perfil combativo. Por isso que eu compreendo o advogado que vai, fala da tribuna, briga, questiona, peticiona. Às vezes o advogado vai lá, estou insistindo com agravo regimental. Eu falei: não, você está fazendo o seu papel, é isso mesmo, tem que fazer. Tem que recorrer, tem que achar. E às vezes a gente ganha o agravo regimental. Ganha. Não, eu digo mais, às vezes a gente ganha com o relator. Ele se retrata. Mas eu falo pro pessoal da minha assessoria, eu falei: gente, eu não sou apegado às minhas decisões, eu não sou apegado mesmo. Eu acho que o agravo regimental, embargos declaratórios, eles existem para você refletir e eventualmente mudar de posição. Faz parte disso, né? Porque senão não teria razão de ser. Da mesma forma que você ia a um colegiado com uma posição num determinado sentido, e durante os debates você fala: eu estou errado, e mudar de posição. Porque é a essência do colegiado, é você ter opiniões conflitantes, opiniões divergentes, você debater e chegar a uma conclusão, falar: é verdade, eu estou errado. Sabe, eu acho que isso é muito importante. E eu lamento que a gente não tenha condições de fazer isso em todos os processos. Porque seria realmente... Aí sim nós estaríamos perto de fazer uma boa prestação jurisdicional. Mas do jeito que está, com essa quantidade de processos que a gente tem, infelizmente, isso não é possível fazer hoje. É uma coisa que a gente tem que realmente pensar e ver.
o sistema de justiça merece uma revisão, a gente tem que rever o sistema de justiça, eu acho que tem. Que do jeito que está, um tribunal superior receber 500 mil processos por ano, não tem a menor condição. É muito complicado. É muito complicado. E a gente vê, obviamente, eu acho que não é o caso no crime, né? Mas se pega nas áreas cíveis, que aí a inteligência artificial realmente joga na massa, né? Atuando em massa, a gente não vê muito direito caminho de público, volta, né? Tributário, né? Ou Exato. seja, Sim. tributário, você joga, é uma coisa mais repetitiva, né? Não vê E aí muito. você realmente aumenta a possibilidade ainda mais se o processo não for bem conduzido, se o advogado não tiver aquela capacidade de separar, né? Ou seja, de distinguir aquele caso porque sempre tem, né? Uma Claro. possibilidade. Sempre tem. Então, e aí vai depender muito da qualidade do advogado, da condição do advogado de chamar a atenção disso, né? Ou seja, mostrar, olha, isso aqui não está certinho, isso aqui precisa dar uma corrigida, isso aqui não é aquilo que se imagina, tem uma particularidade nesse caso. Mas aí vai depender da qualidade do advogado. O distinguish depende disso. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente está falando aqui um pouquinho, né, do distinguish, estávamos falando aqui um pouquinho dessa questão da quantidade de processos, né? E isso me veio um pouco à cabeça também que a gente tem, o Superior Tribunal de Justiça também é um tribunal de consolidação de entendimentos, né? Isso. De consolidação de jurisprudência, de criação de precedentes para os demais, né? Como que Vossa Excelência tem visto aí o tratamento de precedentes nos tribunais de justiça? Vamos falar de São Paulo. Não, mas olha, meu entrevistador aqui já foi direto, entendeu? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, ou seja, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que as coisas estão mudando. Que bom. Tá? Isso é bom, As bom coisas ouvir. estão mudando. Tá. As coisas estão mudando. A gente já percebe. Por natureza, o juiz tem um amor ao seu entendimento, né? Aliás, uma das garantias que ele tem, ou seja, eu não sou obrigado a mudar meu entendimento, ou seja, eu tenho liberdade de entendimento. Isso é uma coisa que é da essência do exercício da magistratura. Mas faz parte também, eu acho, disso, uma preocupação, um reconhecimento de que existe uma estrutura, né? Sim. Então você tem tribunais na cúpula, Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional, STJ em matéria federal em geral, Tribunal Superior do Trabalho, no direito do trabalho, o eleitoral, no eleitoral, de fixar diretrizes sobre aquilo que eles julgam, né? Porque é assim que a coisa vai funcionar. Porque há uma preocupação também, você tem que ter uma ideia de que o sistema tem que tentar, ao chegar, né, entregar o que ele promete, que é uma boa justiça. E para fazer isso, ele tem uma das condições, é a celeridade. Né? Ou seja, ele tem que ser eficiente, ele tem que ser célere. Então não adianta nada, se cada juiz pensar do jeito que quiser, vai falar, eu tenho liberdade de pensamento, tudo bem, mas se você ressalva o seu entendimento, fala, olha, eu estou aplicando aqui o entendimento do Supremo, mas eu não concordo. Ponto, acabou, está resolvido o problema. Você não está... Porque é assim que você vai fazer? Você vai estar iludindo uma parte, muitas vezes, de que ela que ela tem um direito que ela não tem. Você está aumentando a litigância, porque hoje vira uma loteria, o cara fala, eu vou tentar. Quem sabe cai em alguém que pense como eu, a outra parte perde prazo para recorrer, ou então não faz um recurso tecnicamente que possa ser conhecido. Então, ou seja, tudo pode acontecer ao longo do caminho. Eu posso forçar um acordo, eu posso sair ganhando alguma coisa. Então, e isso é prejudicial ao sistema, porque você tira a credibilidade da própria justiça, você tira a credibilidade daquilo que você faz. Ou seja, você cria uma sensação, no geral, de que não existe justiça, né? Então eu acho que a mentalidade, essa mentalidade de apego ao entendimento pessoal, ele tem mudado nos últimos anos. Eu acho que a própria magistratura tem reconhecido que é necessário respeitar esse sistema de precedentes. Uhum. Eu estou falando isso, por exemplo, aqui, e o tribunal tem ajudado isso. Ele criou
uma comissão, um comitê de precedentes, nós temos investido nos repetitivos, há um contato, inclusive pessoal nosso, com os tribunais, conversas com desembargadores, conversas com juízes. O tribunal fez, por exemplo, fez o ano passado e acabou de fazer, fez essa semana um encontro nacional com da segunda instância, ou seja, há uma conversa com desembargadores, por exemplo, questão de admissibilidade de recurso especial, tentando uniformizar. Sim. Tudo assim, você pode discordar do entendimento, mas eu acho que é necessário. Eu falo várias e várias vezes, nós da terceira sessão mudamos o entendimento nosso, assim, a gente estava, inclusive com repetitivo ou com súmula, o Supremo decide de forma diferente, Adapta. Logo imediatamente a gente fala, olha, o Supremo decidiu assim, nós estamos derrubando a nossa súmula, estamos derrubando nosso repetitivo, posso não gostar, isso é indiferente. A minha opinião pessoal, eu posso falar num livro, posso falar numa palestra, posso falar até na própria decisão, mas desde que eu chegue e fale, no final vai prevalecer o entendimento do Supremo. Eu acho que essa forma de agir, de pensar, tem começado a ganhar corpo. Eu sempre falo que o judiciário, uma das coisas que nós temos que mudar no judiciário é a forma de pensar. Isso que é não adianta a gente ficar achando só que você mudar o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, lei aqui, lei acolá, não sei mais o que isso vai resolver, porque sempre vai se achar um caminho tortuoso. Até porque, quando eu cheguei no tribunal, eu falei com o pessoal da minha assessoria, olha, vocês não brinquem com o advogado. O advogado é uma pessoa extremamente criativa. Então sempre vai achar, alguém vai dar um caminho para entortar aquilo que você tentou amarrar. Até eu também falo, né, que a realidade é muito mais criativa do que o legislador. Sem dúvida. O legislador não consegue encampar todos os caminhos. A realidade ela sempre vai nos surpreender. Então eu acho que hoje existe uma evolução no pensamento da própria magistratura, de que é necessário a preocupação maior com o repetitivo. Agora, eu acho que essa mudança não pode ser única e exclusivamente dentro da magistratura. Eu acho que a gente tem que ter uma contrapartida por parte do Ministério Público e do advogado. Eu falo no penal, ou seja, aquele mesmo advogado que fala que o Tribunal de Justiça de São Paulo não segue uma súmula, um repetitivo do STJ, é o mesmo advogado que ataca 1, 2, 3, 4 vezes a decisão que foi preferida de acordo com a súmula e o presidente do STJ. E pior ainda o Ministério Público. Né? O Ministério Público, eu acho que o Ministério Público... Mas você sabe que o Ministério Público, quando eu cheguei no tribunal, era raro aparecer um parecer favorável à defesa, ou seja, sugerindo a concessão da ordem e tal. Hoje é muito frequente. Hoje é muito frequente. Hoje, inclusive, eu tenho uma conversa lá, falei assim, gente, quando vier parecer favorável do Ministério Público, vamos fazer uma decisão enxuta, a gente traz o parecer e acolhe e caminha com isso. Né? Mas é muito frequente. Que bom. Não nesses 15 anos, por isso que eu estou falando, há uma evolução de pensamento. Há uma evolução de pensamento. É uma evolução. Eu acho só que essa evolução de pensamento, no crime especificamente, ele não é acompanhado pelo que pensa a sociedade. A sociedade, hoje, ela está muito mais punitiva do que anos atrás. E hoje você pega esses projetos, pacotes anticrime, né? Que na verdade um pacote anticrime e tal, nem todos eles visam única e exclusivamente uma punição maior, a criação de novos tipos penais, a dificuldade de progressão de regime, dificuldade de prescrição, etc. O viés, todos eles é punitivo. Você não vê nenhum projeto desses se preocupando com duas coisas que eu acho que são essenciais para também diminuir a criminalidade: ressocialização e prevenção. Exatamente. Não há nenhum projeto de ressocialização e prevenção. Eu costumo falar que no Brasil é sempre assim, né? A gente tem esse aumento, tenta resolver algum aumento de crime, alguma coisa, a tentativa é sempre resolver por meio de lei mais punitiva. Exatamente. Né? Como se isso fosse resolver o problema. Fosse resolver o problema. Ano de eleição é profícuo para isso. É um monte de projeto aumentando pena. Não, e a gente vê a criatividade do legislador. Eu lembro, no auge da pandemia, criou-se um tipo penal, eu acho que acabou não virando lei, porque era tão
virou crime furar fila para pegar a vacina. Ou seja, são coisas assim que sem contar que esses crimes, essa criminalidade pontual, né, essa criação de tipos penais pontuais, sim, eles criam um problema que eles saem de uma estrutura. Então você acaba tendo um crime leve com uma punição muito mais severa, muitas vezes, do que um crime realmente grave. Né? Por quê? Porque você está, pelo calor do momento, aquela coisa toda, você vai e faz isso. Eu lembro que eu cheguei, o tribunal afastou a constitucionalidade do artigo 273 do Código Penal, que era aquele que falava que surgiu quando da questão das pílulas de farinha, né, da falsificação de remédio, porque havia uma desproporcionalidade gritante na pena que dava na pena. Então são situações que essa legislação, essa atuação do legislativo pontual, né, em razão de fatos isolados, e aí cria um movimento social, uma indignação, tudo, e você acaba saindo fazendo uma coisa isolada e distoante do todo, né? E isso é muito ruim. E isso, todas as vezes, o viés disso é o viés punitivo, né? Você não tem uma preocupação... A menos que o caso seja contra o Estado Democrático de Direito, aí a gente tem que reduzir a pena. Desculpa entrar no tema, mas eu não aguentei. Mas aí você vê também, ou seja, foi uma atuação pontual, né? Pontual, exatamente. Foi uma atuação pontual. E ainda ficou... ficou casuístico. E a coisa ficou mais casuística ainda quando você viu que, na hora de votar o veto, falou, isso aqui, o veto prevalece. Mas essa parte aqui, o veto nós podemos votar. Ou seja, o próprio veto foi desmembrado, né? O veto valeu para determinada parte e para outra não, né? Onde cria os desbalanceamentos do sistema, como o senhor estava falando, para crimes específicos para aumentar e aqui numa situação específica para baixar, que é o que ninguém quer, né? Quando se fala em sistema. E até pegando um pouco, o senhor falou dessa... que aqui a gente não trabalha justamente na prevenção e na ressocialização. E aí, justamente, obviamente, a gente tem insegurança, mas é como se houvesse uma lenda urbana, uma consciência do povo, como aí o senhor diz, o povo gosta de punir, que a justiça não punisse. E, na verdade, a punição é pesada aqui, né? Eu acho que até eu lembro quando tinha discussão de prisão em segunda instância, de novo, com toda a ressalva de ser um civilista, mas eu falava assim, pessoal, isso, com todo perdão, isso é discussão de gente rica, porque para o pobre... O que é prisão de segunda instância? Ele é preso na provisória e nunca sai. Aliás, é preventiva e nunca sai. A terceira maior população carcerária do mundo. Nós estamos saiu o último censo, 700 e tantos mil pessoas. Então, assim... Melhorou um pouco a situação. Melhorou assim. Um melhorou, que eu digo o seguinte, que há um percentual grande em domiciliar. Tá. E isso veio, talvez, provocado pela pandemia. Ou seja, a prisão domiciliar, que era uma coisa que não se pensava praticamente, só em situações realmente... extremas, eu acho que ela, com a pandemia, ela começou a ser um pouco normalizada. Então, você pode, hoje é comum você usar domiciliar. Mas, de qualquer forma, é uma prisão. Sim, sem dúvida. Né? Você está sem dúvida. Mas eu acho engraçado essa discussão quando você falava... Foi essa semana... Eu estava em algum lugar, a gente estava falando sobre isso, e alguém estava dizendo que quando houve esse debate da prisão em segunda instância, e aí quando surgiu, bom, se a gente vai executar a decisão, a sentença penal em segunda instância, vamos também executar a cível na segunda instância. Aí, por exemplo, os advogados de banco, tudo, não é bem assim. Claro. Então, ou seja, você acha normal restringir a liberdade de uma pessoa com uma decisão não definitiva. Agora, mexer no patrimônio dessa pessoa, você não pode mexer no patrimônio dela até ter uma decisão definitiva. Então, é a visão deturpada do processo. Falava, a gente no cível precisa calcionar para levantar. Aí, como é que você calciona a liberdade? Eu sempre fazia essa pergunta. Como a gente calciona a liberdade? Bem ou mal, o patrimônio você pode recuperar, ou seja, de alguma forma depois. A liberdade nunca. Você passar uma semana preso, é uma semana da sua vida que foi embora. Foi embora. Então, essa visão que nós temos hoje, que infelizmente é uma visão que acaba prevalecendo, né?
Você está num momento hoje da sociedade brasileira que defender, e você tem. Fazendo um parênteses aqui, eu não sei se vocês conhecem, talvez você conheça, Paula, as APACs. Tá. As APACs Eu são... conheci ouvindo uma entrevista do senhor. Pois é. As APACs são uma coisa extraordinária. Elas foram criadas em São Paulo, mas hoje eu acho que elas predominantemente, nós temos 54, 55 APACs no país. Eu acho que 48, 49 são no estado de Minas Gerais. A APAC de São João del Rei é uma fazenda aberta, ela não tem muro. Olha só. Você entra dentro da APAC, você não sabe quem é servidor do sistema e quem é preso. As pessoas são tratadas pelo nome, usam roupas normais, né? Tem um sistema muito rígido de controle, mas todos são obrigados a estudar e trabalhar. Só estão dispensados do estudo quem já tem curso superior, que é uma coisa impressionante. O responsável pela chave é o próprio preso. Poxa. Não tem arma dentro do sistema. É claro que é um sistema para pessoas, não é para toda a criminalidade que você pode ir lá. Mas quando eu ouvi a primeira vez falar das APACs, eu imaginei que fossem só para os crimes mais leves. Não. As APACs só podem pessoas já com trânsito em julgado e qualquer tipo de crime. Então, por exemplo, eu fui às APACs, eu conheci 4 APACs já, e numa delas, foi a de São João del Rei, eu tive 2 conversas que me impactaram demais. Uma delas foi um preso, que era o responsável pela segurança, andava com radinho, comunicando, aquele negócio todo, que ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, depois que eu vim para cá, quando eu vim para cá, minha mãe falou assim, finalmente eu vou poder dormir. Nossa. Porque quando você estava no sistema convencional, quando estava preso no presídio, eu nunca sabia se você ia acordar. Nossa. Isso é um depoimento de uma mãe. Quem faz parte das revistas no final de semana são as próprias mães dos presos. Porque elas têm um interesse que nada de errado aconteça para não estragar o sistema. Sim. E um outro eu conheci, uma pessoa que tinha sido condenada por homicídio, que hoje ele é mestre em educação pela USP em São Paulo. E trabalha dentro como voluntário dentro de uma PAC. Então você vê com isso que, ao contrário do que se pensa, existe uma luz no fim do túnel, existe um caminho que a gente pode seguir. Você depende de investimento. Claro. A cena mais impactante que eu já vi na minha vida foi uma cena quando eu fui na Papuda, era uma sexta-feira é que eles falam que é o rodízio, né? Que é o bonde, que eles saem pelas delegacias, recolhendo as pessoas que foram presas ao longo da semana para levar para o presídio. É nas terças e sextas. E eu cheguei, era 12:30, 1h, e tinha um pátio enorme, e deviam ter o quê? Umas 100, 150 pessoas presas. Todos eles de bermuda, camisa branca, cabelo raspadinho. E ali tudo era uma geração. Tudo eu olhava assim, era a idade dos meus filhos. Poxa. Então eu falei, nós estamos perdendo uma geração. Essa geração está toda ela indo embora. Porque é uma pessoa que entra no sistema do jeito que é o nosso sistema hoje, é muito difícil ele sair. Com certeza. É muito difícil. E ele realmente, ele entra como um aprendiz e sai como um mestre, porque ali ele vai ter o contato com o que há de pior. Para sobreviver, ele vai ter que aderir a uma das organizações criminosas, e ele, não só ele, a própria família, muitas vezes, vai ter que entrar nesse processo também. Então é uma coisa muito complicada. E eu falo, as pessoas acham que o preso não vai sair, né? Pois é. Vai sair. Dia ele sai. Vai sair. Então, se a gente não se preocupar com a ressocialização, ele vai sair muito pior do que ele entrou. As duas pontas são muito importantes, a prevenção e a ressocialização. Quando eu fiz o Translúcida, eu passei uma manhã toda conversando com cerca de 40, 45 presas lá em Pinheiros. E todas elas, a preocupação de todas elas, o que vai ser de mim quando eu sair daqui? Porque, por exemplo, especificamente essas presas, elas já tinham uma série por serem trans, elas já tinham um preconceito natural, são trans, então já é uma minoria. Sim. A grande maioria delas não tinham apoio de família, elas tinham sido expulsas de casa. Ainda esse abandono. Tem abandono, essa coisa toda. E terceiro, iam ter a peste de ex-presidiárias. Então, qual a possibilidade de uma pessoa dessa dar certo aqui fora? Pois é. É muito complicado isso. Como vai ter emprego? Né? Como vai ter emprego? E no momento que nós estamos vivendo, né? Com essa
com essa carga de preconceito, de raiva, etc. Que está recrudescendo, né? Ainda a gente parece que tinha andado para frente e tá voltando. Os ventos do norte estão fazendo isso com a gente. As pessoas acham que estavam todos escondidos no armário e agora eles estão se sentindo livres para falar, para fazer, para agir, né? Para dizer o que pensam. É muito complicado isso. E é assustador, né? Porque você começa a ficar preocupado com o que vai ser do futuro, né? Sem dúvida. É assustador isso. E é interessante que eu imagino, obviamente, falando aqui, meio sem ter a noção exata, né? Mas um presídio desse estilo que o senhor falou ainda deve custar muito menos, né? Custa, porque eles produzem, né? Então, por exemplo, esse presídio de São João del Rei, ele tinha uma fábrica de cimento, uma fábrica de tijolo, ele tinha produção de porcos, produção de peixes. Tem uma outra pá que tinha uma fábrica de hóstia, uma fábrica de chinelos, ou seja, eles produzem, todos eles têm padaria, essa coisa toda. De São João del Rei, a produção da padaria não era só interna, era para a cidade, para vender. Então, tudo isso, o custo de um preso num presídio desse é metade do custo de um preso no sistema convencional. Olha só, além de tudo... O índice de reincidência num presídio feminino, uma PAC feminina, não chega a 3%. 3%? Olha é muito baixo. O masculino é um pouco mais alto, chega a 15%, mas a reincidência no convencional é 85%. Então, a diferença é brutal. Brutal. É uma coisa que é uma... É claro, você tem que ter uma série de condições. Não é assim, você não pode replicar isso em grande escala, em larga escala, mas é um caminho. Um começo. Né? Aqui em Araraquara... É bom saber que temos um caminho, existe um caminho. Aqui em Araraquara, tem uma cooperativa de presos, de ex-presidiários, né? Você sai do presídio em Araraquara, você anda um quarteirão e está na cooperativa. Nos últimos 4 ou 5 anos, nenhum associado reincidiu. Porque ali ele tinha uma possibilidade, ali ele ia, a cooperativa tinha o apoio da prefeitura, a prefeitura contratava a cooperativa para serviço de limpeza, aquelas coisas todas, e o preso achava um caminho ali sem que ele precisasse se aproximar novamente da criminalidade para sobreviver. Então, existem caminhos. É claro, você tem pessoas que não têm condição de caminhar nesse sentido. Mas que você tem que tentar, pelo menos, você tem que tentar. Para uma massa para a própria sociedade, claro. né? Para a própria sociedade. Então não adianta você achar que simplesmente prender e jogar a chave resolveu o problema. A prática mostra que não. Já não deu certo. Há quantos anos nós estamos vivendo com essa ideia, né, de que a punição é a solução para a criminalidade? E há quantos anos que a gente vê a criminalidade não só crescendo, como se tornando mais violenta. Isso que é mais assustador. É até bom saber que a população carcerária diminuiu um pouco, mas até pouco tempo os dois andavam juntos, né? Ela continua crescendo. Aumenta a criminalidade, aumenta a população carcerária. Só que hoje carcerária. Você tem esse problema, essa possibilidade do domiciliar, que dá um arrefecimento. Né? Mas hoje a gente tem, acho que cerca de... Eu não vi os últimos dados, mas você deve ter entre 25% e 30% de excesso populacional. Então, você vai em presídios que cabem 10 pessoas numa cela e tem 20, 25. Eles dormem de valete, né? Ou seja, cada um virado assim. Tem gente que dorme em pé, que se amarra na grade para não cair, para poder dormir. Então, sem contar que você aí tem doença, você tem uma série de coisas. E achar que uma pessoa vai sair melhor de um sistema desse. Outro dia você vê como essas coisas são instintivas, né? Outro dia passo ali no caminho para Castelo Branco, tem o CDP ali, e toda vez eu mostro para os meus filhos, a Maíra ia lá, às vezes até pelo IDDD, e aí eles me perguntando, eu falei isso que o ministro estava dizendo, não tem onde dormir. Uns ficam de pé, revezam, etc. Eles são pequenos, eles como assim? É algo que é impensável. E a gente faz isso. As pessoas acham, e normalizou. Né? Realmente... Quando eu fui fazer as fotografias, eu fui 2 vezes no presídio. Uma delas eu fui na verdade, eu fui 3 vezes. Primeiro eu fui, tive a conversa e tal. Depois que tive a ideia de fazer, aí eu fui conversar para saber se elas estavam dispostas a fazer Aí eu levei meu filho.
E na segunda vez eu levei minha filha, quando eu fui fotografar. Meu filho fala até hoje, fala assim, pai, quando eu entrei lá, aquela porta de ferro bateu nas minhas costas, eu gelei. Uhum. E aí eu contei isso nessa conversa que eu tive com essas pessoas que foram absolvidas pela atuação do Innocence Project. E aí um dos presos virou e falou, só que não é uma porta, não, são 19. Vai batendo. Sim. Então, imagina só, se cada porta daquela vai batendo nas suas costas, como é que você vai, o que você vai fazer? É um sistema massacrante, né? Eu não tenho a solução, eu acho que é um problema muito complexo, é um problema muito antigo, muito complexo, que não existe uma solução fácil. Não existe. A gente achar que vai resolver disso, aqui, não vai. Agora, a única coisa que eu sei é que a política que nós adotamos nos últimos anos não deu certo. Também não deu certo. Então você tem que tentar alguma outra coisa. Não adianta apenas punir, temos que pensar em outra coisa, temos que repensar todo o sistema, sem dúvida. É isso mesmo. A gente andou bastante no tempo, ministro, então eu vou perguntar, presidente, quer fazer uma última pergunta? Eu estou pensando aqui um pouquinho, né? A gente falou muito sobre, o ministro trouxe aqui um tema, né? Em uma das falas sobre como estão sendo vistas as autoridades, né? Hoje em dia, né? Acho que é um tema muito falado, né? A gente tem enfrentado aqui, acho que uma questão de imagem do judiciário, a advocacia também sofre com isso, né? Já há muito tempo, acho que até mais tempo do que o judiciário. Então, um pouquinho queria ouvir o ministro sobre essa descrença, talvez, que a gente tenha nas autoridades do direito, não né? Não adianta a gente dizer que não existe, porque existe, né? Uhum. Temos um problema. Não Temos um problema. problema. Né? Temos um problema. Eu acho que existem algumas acusações, algumas que procedem, né, de um certo, vamos dizer assim, excessos, né? Uhum. Mas outros eu acho que são muito em razão de uma certa desinformação da realidade. Né? É claro que todo mundo vai achar que pode concordar ou pode desconcordar. Mas eu acho, por exemplo, na questão da magistratura, é um trabalho extremamente difícil. Né? Se você for pegar uma magistratura estadual, por exemplo, nós vamos no estado do Amazonas, o juiz muitas vezes ele passa num concurso e vai trabalhar numa comarca, para chegar nessa comarca são 2, 3 dias de barco. Né? Sim. Então, achar que essa pessoa é um servidor público comum, que deve ser tratado como servidor público comum, eu acho meio complicado. Uhum. Até porque ali ele vai estar numa situação, muitas vezes ele vai ser um juiz de uma comarca que muito próximo da sociedade, muito perto ali, ser um juiz na fronteira é uma questão muito complicada. A sua segurança é colocada em xeque, né? Não só sua, como sua família. Então, eu acho que a gente não pode simplesmente dizer, assim, o juiz tem que ganhar, a remuneração é assim, já ganha muito bem e pronto, acabou. Porque eu acho que você tem que ver as condições. Não estou dizendo que um juiz hoje não ganha bem, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que achar que esses ataques dizendo que todo juiz é marajá, todo juiz ganha demais, eu acho muito complicado. E existe também, a gente sabe, alguns comportamentos que destoam. Uhum. Mas também existe uma leitura muito equivocada, porque só essa semana, nós aceitamos no STJ denúncia contra 2 desembargadores. Tá. Então, a ideia de, não acontece nada com o juiz. É claro que acontece. A própria questão da aposentadoria, primeiro que eu acho que a questão da aposentadoria, a perda da aposentadoria é uma questão questionável, porque a aposentadoria não é um prêmio, né? A aposentadoria é uma retribuição, uma contribuição que uma determinada pessoa fez ao longo da vida. Ela não ganhou assim, você está aposentado, agora você vai ganhar. Você falou, não, para receber esse valor eu tive que contribuir ao longo de não sei quantos anos. Sim. Então eu fiz um contrato, eu vou pagar tanto para a Previdência e ao final eu vou ter um retorno dessa parte. Mas tudo bem, independente disso, a ideia de que o juiz, a punição maior que um juiz pode receber é a aposentadoria, isso acontece no administrativo.
Mas nada impede que no criminal ele perca o cargo. Sim. Eu já decretei perda de cargo de juiz. Uhum. Então isso acontece. Ou seja, existe essa Não só no possibilidade. criminal, né? Sim. Mas a gente pode mover outros tipos de ação, Pode, uma ação né? de improbidade, Uma ação de alguma improbidade e tal. improbidade, Então exato. existe essa. O problema é que as pessoas criou-se no imaginário de que o juiz nunca vai ser punido, né? Porque administrativamente a única punição prevista é a aposentadoria compulsória. A punição maior prevista é a aposentadoria compulsória. A ideia de que existe um espírito de corpo, mas eu acho isso que eu estou falando. Se a gente for ver, o CNJ está afastando e punindo isso todos os dias. Uhum. Agora, ainda assim, é uma quantidade mínima dentro de um contexto. Nós somos, eu acho que hoje somos 15 mil juízes no Brasil. Sim. Né? E você tem, é claro, como toda carreira, entre os advogados, a grande Sim. maioria são advogados corretos, mas existe uma minoria que sai da regra, entre os médicos, entre os servidores públicos em geral, entre os jornalistas. Ou seja, existe sempre uma minoria que destoa. Agora, você tratar o todo com base nessa minoria, isso é muito complicado. Muito. E você achar que, por exemplo, eu lembro que esse negócio de suspeição, porque você não pode julgar casos de alguém que você conhece, tudo. Logo que eu cheguei no tribunal, meu filho falou: pai, você não vai julgar nada, né? Você não vai julgar nada, porque você é criado aqui em Brasília, você formou na UNB, você advogou durante não sei quantos anos, você conhece todo mundo aqui. Uhum. Então como é que você vai fazer? Eu falei, é a realidade. Agora, você imaginar que um juiz não tem isenção só porque ele conhece um advogado, porque tem... Gente, até porque você tem um meio acadêmico, você tem um meio de eventos, você vai a um congresso, você vai se encontra, você vai dividir uma mesa, você vai conversar. Não, afinal de contas, a origem de todos é a mesma, é a faculdade de É a Direito. faculdade de Direito. Né? Então é uma coisa natural você se relacionar com essas pessoas. O Sem juiz dúvida. tem uma vida, né? Ele não é um ermitão, ele não vive dentro de uma caverna, que sai da caverna para o gabinete dele, depois ele volta para a caverna. Ele tem uma vida, ou seja, às vezes ele é casado com uma pessoa que é fora do meio, então ele vai se aproximar com outras pessoas, Sim. tem filhos, tem pai, tem irmão, então é natural que ele conviva com pessoas de diversas origens também. Sim. E que eventualmente vão ter algum interesse no judiciário, todo mundo tem hoje em dia. Então você achar que isso só é suficiente para evitar, não, o juiz agora tem que criar uma barreira, é muito complicado. Eu acho que você tem que... Esse é o problema do emocional, né? De você analisar as coisas de uma forma emocional. A gente volta para o casuísmo. Exato. O casuísmo, né? Se você pega aquilo e entende aquela situação específica como se aquilo fosse regra. Né? É claro, você tem, por exemplo, eu já me deparei com advogados, a gente sabe muito bem, tem advogado que quer se aproveitar de determinadas situações. Eu falo, outro dia o ministro João Otávio falou, né, na sessão de julgamento do que está acontecendo, de advogados que ficam pulando um processo toda hora. Acontece. Agora, você vai tratar toda a advocacia de uma forma discriminatória por causa desses advogados? Né? E é o que leva, por exemplo, uma coisa muito ruim, que é juiz ter medo de advogado. Tem uma geração de juízes aí que não quer falar com advogado. Que não quer mais que acha que todo advogado vai querer fazer alguma coisa de errado. Sim. E não é isso, uma minoria faz. A gente sabe, não vou dizer, não acontece. É claro que acontece, é da natureza humana. Agora, você achar, generalizar essa ação e atuação indevida, pontual, né? Sem contar que muitas vezes a gente tem conhecimento da versão, né? Que é outro grande problema. É você trabalhar com uma versão e não com a realidade. Sim. Sai alguma coisa, você transforma, isso aconteceu. Já foi, é como falamos anteriormente, né? Das acusações, né? Exatamente. Quantas acusações aí não se sustentam, né? Num primeiro momento você faz um negócio todo e depois a gente tem aquele caso famoso da escola base aqui em São Paulo, que foi aquele negócio todo. E depois você viu que, olha, não sustenta isso. Mas talvez até seja isso, né, ministro? Acho que talvez nessa hora até era muito importante ter presença assim franca e direta como o senhor está fazendo. E às vezes a gente vê, aí, especificamente nos casos que ficaram mais midiáticos em relação ao Supremo, a gente não vê esse tratamento direto e franco com a sociedade. Às vezes é preciso ir à sociedade expor, né? Nós tivemos aqui entrevista com o presidente do TJ, a gente sabe que ele é um juiz sério, com histórico
excelente. Fala um pouco do que é a magistratura. Aqui um pouco o senhor falando assim, sendo exposto. É importante que a sociedade veja quem é um magistrado. Né? O que o senhor mostrou aqui de sensibilidade e humanismo é importantíssimo entenderem isso. Então, talvez fosse o caso de mudar a regra. Vem cá e explica. Eu acho que o judiciário não sabe se comunicar. Ele tem um problema, ele tem uma dificuldade. Primeiro que existem projetos conduzidos pela magistratura, por juízes, que são excepcionais, são maravilhosos, e ninguém sabe que isso acontece. Claro. Sim. Né? Tem uma atuação social de juízes, de mutirões, em todos os aspectos, né? Questão de regularização fundiária, de regularização pessoal, de documentação, essas coisas. Então, vários projetos espalhados pelo Brasil todo, que você for ver, são de acesso à justiça, que garante o acesso da justiça, essas coisas todas. Eles existem, só que a gente não consegue comunicar isso. Eu não sei se... Também, é muito fácil falar, né? Graças a Deus eu não participo dessa. Eu ainda não tive essa oportunidade, nem sei se vou ter essa oportunidade de participar de uma gestão que tem essa responsabilidade de se comunicar. Mas eu acho que existe um problema disso. Eu não sei se o judiciário não sabe se comunicar ou se a sociedade não quer ouvir. Né? Também tem isso, né? Hoje a sociedade quer ouvir só uma coisa ruim, né? A gente só dá clique aquilo que é ruim. E isso não é bom para ninguém, né? Sem dúvida. Não é bom para ninguém. Sem dúvida. Muito bom. Evoluímos no tempo, mas que a conversa... Só essa última pergunta a gente podia fazer um segundo episódio. Tranquilamente. A gente tentar resolver. Mas a conversa aqui acho que foi ótima, ministro. Foi um prazer enorme aqui recebê-lo. O senhor realmente, acho que nós vemos aqui uma pessoa talhada para ser um juiz criminal, né? Acho que é muito importante. Um juiz criminal tem que ter essa sensibilidade e prestar atenção no ser humano. É muito bom a gente ver gente assim exercendo esse cargo. Acho que é importante ter esse destaque aqui justamente para o público. Ministro, muitíssimo obrigado aqui pelo seu tempo. Presidente aqui, muito obrigado. E fica aqui o convite para o próximo para a gente falar desses outros temas aqui, ministro. A gente não pode falar sobre fotografia, não? Eu acho melhor. A gente faz um especial sobre fotografia, ministro. A gente faz esse. Muito obrigada. Eu que queria agradecer. Eu peço desculpas se eu me estendi, que às vezes a gente começa a falar e a gente pega um pouco a noção do tempo. Mas eu queria não só agradecer, como parabenizar pela iniciativa. Eu acho que o que falta muito hoje é justamente isso, né? E é essa aproximação que eu acho que entre a advocacia, entre a magistratura, eu acho que é na necessidade, para se achar um melhor caminho, todos aqueles que participam do dia a dia da justiça têm que conversar. Isso passa desde o serventuário, Ministério Público, juiz, Defensoria Pública no criminal, né? Mesmo no privado, que a Defensoria Pública também tem uma atuação muito marcante, e a magistratura. E a magistratura, eu acho que ela tem que aprender a conversar entre si. Eu acho que, às vezes, eu percebo que existe uma certa dificuldade de diálogo interno nosso, que também atrapalha muito. Porque você tem uma ideia e a realidade é uma realidade completamente diferente. Né? O Brasil é muito complicado. O Brasil não é um país fácil. Não é. Nosso desafio. Mas muito obrigada, ministro. Muito obrigado, ministro. Obrigado a todos. Até a próxima.